Olá, eu estou na principal porta de entrada e saída dos produtos da cidade e do estado. Mais do que um espaço de contemplação, Porto do Rio é um local que representa um marco na história do nosso estado. O Porto do Rio tinha uma demanda muito grande de trabalho. Tinha vários navios e várias pessoas para trabalhar. No programa Câmara Rio Reportagem Especial de hoje, nós vamos te mostrar como que esse espaço faz parte do seu dia a dia e você nem imagina. Pensar o Rio de Janeiro é pensar uma cidade portuária, mas não é pensar qualquer cidade portuária, é pensar a terceira maior cidade da América Latina no século XIX, é pensar um dos 20 portos mais importantes do mundo. Isso aqui gera milhares de empregos diretos, e se eu for olhar os indiretos que surgem a partir do porto, das indústrias que importam insumo, de toda essa cadeia que alimenta, eu estou falando de milhões de empregos a partir daqui. O Porto do Rio de Janeiro, na verdade, é o dia a dia do carioca. O Porto, para mim, significa a minha vida. Cícero sempre seguiu a mesma direção. Os passos lentos traduzem uma história secular. A trajetória como estivador começou em Santos, mas foi no Porto do Rio que Cícero passou a maior parte da vida e guarda as maiores recordações. Comecei como bagre. É o candidato a estivador. Quando faltava gente para trabalhar, os bagres entravam. Eu vi aqui dentro ter trem, eu vi aqui dentro não ter espaço para tanta mercadoria, eu vi aqui dentro vários navios atracados, eu vi aqui dentro vários armazéns botando caixa, armazém com roupa. O ex-estivador lembra do trabalho braçal, do tipo de mercadoria, a maneira de transportar a carga. Tudo era diferente. Ele conta que é do tempo das caixas e não dos contêineres. O trabalhador de estiva, ele carregava frango, ele carregava caixaria, ele carregava maçã. E hoje em dia está tudo automatizado. Hoje em dia tem o contane, hoje em dia tem o portane, tem o cestane, tem a empilhadeira que fica dentro do terminal, pegando o contane e botando o contane direto. Tem o cestane que muda o contane de lugar sem precisar o trabalho braçal. E hoje em dia não vem mais nada em caixaria. Qualquer tipo de carga, até carro, quando é um Rolls Royce, quando é um Honda, vem tudo dentro do contane. A inauguração do porto foi no dia 20 de julho de 1910. Mas essa história começa bem antes. Uma parte dela, inclusive, está registrada neste monumento. Pelo cais do Valongo, desembarcaram milhares de escravizados. Se você voltar a 1808, quando chega aqui a família real, é um momento de crescimento econômico do Rio de Janeiro. Pensa que o Rio vai ter uma relação com a Inglaterra e os produtos ingleses entram por esse porto. Os produtos que são produzidos aqui no Brasil saem por esse porto. No século XIX, todo o café que era produzido no Vale do Paraíba vai sair desse porto, né? A cana-de-açúcar produzida no norte fluminense sai desse porto. Então, a economia carioca, mas durante grande parte da história brasileira, a economia brasileira partiu desse porto que aqui a gente está localizado. O porto está mais enraizado na história da cidade do que você possa imaginar. Ele é o elo entre grandes figuras da literatura, a música e o futebol. Quando você vai pegar para ler o Machado de Assis, ele vai comentar do Porto do Rio de Janeiro. Quando você vai ler o Lima Barreto, ele vai comentar do Porto do Rio de Janeiro, né? Não há como fugir, né, nas grandes narrativas sobre o Rio do nosso porto, né? Porque é uma importância econômica, política e cultural muito grande. Você vai pensar a Pedra do Sal.
Pedra do Sal eram os trabalhadores que descarregavam o sal que vinha do porto. Você quer pensar o futebol? Você pensa que o Vasco da Gama é fundado por estivadores que trabalhavam no porto. Você quer pensar os sambistas, de modo geral? Muitos deles eram trabalhadores aqui do porto. Sonhei que um dia o astro rei a terra descia, secava as águas do mar e não mais anoitecia. Só faltava a chover, a noite e as estrelas. Muita coisa mudou desde essa época. Essas mudanças passam por questões trabalhistas e pelas inovações tecnológicas. O Porto do Rio de Janeiro, ele de forma direta e indireta, aqui, só nele, já gera em torno de 20 mil empregos. Então, a gente está falando de fomentar o consumo, a gente está falando de gerar renda mesmo para que as famílias possam levar alimentação para sua casa, e a gente está falando da vinda dos bens de consumo que também fomentam indiretamente outras cadeias, como a têxtil, como a farmacêutica. Um dos objetivos do Porto do Rio é recuperar o protagonismo econômico que ele perdeu nos últimos tempos. A gente, até 2014, a gente era o porto com maior quantidade de transportar, maior quantidade de produtos de alto valor agregado. Isso foi perdendo para Santa Catarina por causa daquela guerra fiscal de CMS. O Brasil, ele tem 2 portos que estão em capital, que é Rio e Salvador. E eles padecem do mesmo mal, que é o desconhecimento da sociedade, o isolamento que os municípios grandes fazem com o porto. Quando uma cidade é portuária, ela, basicamente como Santos, que tudo é porto, Itajaí, que tudo é porto, Navegante, que tudo é porto, Rio Grande, que é porto. Então, fora da capital, o tratamento da relação porto-cidade é melhor. Nós precisamos aprimorar, criar a relação porto-cidade. Santos é considerado o maior porto da América Latina, seguido por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e só depois o Rio de Janeiro. Se fala muito dos grandes portos do país, mas a maioria deles são portos bem específicos em relação aos tipos de carga. O Porto do Rio de Janeiro é muito sui generis, ele é um porto que trabalha com quase tudo. Vamos dizer que a gente só não trabalha com carga viva. O Porto do Rio de Janeiro, né, ele é o principal ativo econômico da cidade e um dos principais do estado, né? Se a gente fosse fazer uma medição em termos de arrecadação só de impostos, o Porto do Rio, se fosse um município, seria o 3º do estado, né? Nesse pequeno espaço aqui que a gente tem, né? O terminal de trigo está localizado no Porto do Rio, em uma área de 13 mil metros quadrados. Uma estrutura moderna para receber, descarregar a mercadoria a granel e transferir a carga para caminhões. São 2 descarregadores pneumáticos, com capacidade de 300 toneladas por hora cada um. A capacidade de armazenagem é de 57 mil toneladas. Vantagens que significam um atrativo para os clientes. 100% do trigo que abastece o Rio de Janeiro e até boa parte de Minas Gerais vem pelo Porto do Rio de Janeiro. Cargas chegando e partindo significam mais do que uma rotina. São a prova de uma riqueza que faz o comércio exterior girar. E o ritmo é intenso. Até outubro de 2024, o Porto do Rio movimentou mais de 8 bilhões de reais. Esse navio vai para o Mediterrâneo. São 1.100 contêineres. A Baía de Guanabara em si, ela quase não tem assoreamento, que é você acabar perdendo as capacidades, né, de trânsito das embarcações, né, porque aumenta, eleva a altura do solo marinho, então as embarcações elas precisam ter espaço, né, para elas poderem trafegar. Então o nosso porto, por ele ser abrigado, ele tem uma taxa baixa de assoreamento, é um mar que as embarcações elas podem ficar aqui com muito mais segurança do que em alto mar. Já este outro navio é do norte da Europa, capacidade para 1.500 contêineres. O Porto do Rio representa 6,5% da movimentação de contêineres do país. Saiu de 3,5% há cerca de 5 anos, ou seja, quase dobrou. O Porto do Rio de Janeiro
é hoje o porto que mais cresce no Brasil em movimentação de contêiner. Ele atende, né, basicamente as cargas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, mas aqui o nosso terminal também atende como um hub porto para as cargas de Santa Catarina e do Espírito Santo. Ano passado, o porto girou em torno de 11 milhões de toneladas de carga. Esse ano, com dados atualizados até agosto, nós já movimentamos mais de 9 milhões. Ou seja, o que demonstra que a gente está num processo crescente de movimentação de carga. A projeção é que a gente consiga chegar em torno de 14 milhões de movimentação de toneladas de carga ainda esse ano. O container ele conseguiu trazer as pequenas empresas, né? O advento do container trouxe daquelas empresas que fazem nenhum container por mês, que usam um pedaço, até aquelas que fazem mais de 1000 por mês. Então o container é o ambiente da massa de usuários mesmo, né? E é o que a gente chama de filé mignon da navegação do porto, né? É onde estão os produtos importados, é por quando chegam os nossos principais produtos, né? A gente tem uma série de produtos que fazem parte do dia a dia do cidadão, que ele não enxerga, mas que sai daqui de dentro. Uma das características importantes do Porto do Rio é a diversidade de ações e funções. Aqui estão 83% de toda a movimentação de apoio das plataformas de offshore da Petrobras. Os insumos de bordo partem do Porto do Rio. É como se fosse uma espécie de Uber Flash do mar. A embarcação fica ali aguardando, tem uma solicitação da plataforma, ela vem, busca uma peça, busca um rancho, leva até a plataforma, retira resíduo, volta, aguarda uma nova ordem, então fica nessa como se fossem aqueles motoboys aguardando para levar um pedido num restaurante para alguém. O Porto do Rio basicamente é a porta de entrada, né, do nosso comércio exterior. História, urbanização e economia. Em todos esses setores, a Câmara Municipal tem participado com a criação de leis que possibilitam a revitalização da cidade através do Porto do Rio. Para esse trabalho dar certo, é preciso uma junção de muitos fatores. Um deles, por exemplo, é garantir a segurança dos produtos que entram e que saem. O Porto do Rio é muito atrativo pela localização do Porto do Rio. Nós temos um acesso direto da Brasil, da Dutra, para o Porto do Rio. Foi construído uma via exclusiva da Ecoponte, parceria com o Porto do Rio de Janeiro, para as cargas chegarem no Porto do Rio de Janeiro com mais facilidade. Esse é o Amauri, o superintendente da Guarda Portuária. Ele é o responsável por garantir a segurança do porto. São quase 7 quilômetros de extensão, onde nada passa despercebido. 24 horas por dia, durante toda a semana. Tudo está ao alcance do centro de comando. Uma das ações de destaque é o combate ao narcotráfico. Nós temos várias câmeras em cumprimento à norma internacional a contrabordo dos navios. Essas câmeras exatamente para pegar o içamento de drogas e para conter o narcotráfico. Hoje nós temos esse problema do narcotráfico acontecendo em todos os portos. E o Porto do Rio de Janeiro, ele vem atuando junto com a Polícia Federal para conter isso aí. A Guarda Portuária conta com 300 agentes para garantir toda a segurança do porto. A Silvia foi uma das primeiras mulheres a fazer parte de um ambiente dominado pelos homens. Ela ocupa esse cargo há 20 anos. É descobrir onde estão os nossos pontos fracos para poder tentar melhorar, né? Recolocando uma posição de uma câmera ou melhorando um equipamento físico, como uma concertina, o que for preciso. Então esse é o dia a dia aqui da Guarda Portuária. Os agentes dispõem de recursos tecnológicos como identificação facial, biometria, equipamentos com visão noturna, além de 300 câmeras de alta capacidade. Nós
Nós temos várias câmeras, vários contratos aqui com a Marinha do Brasil, com o Exército Brasileiro, com a Ecoponte. Monitoramos toda a Baía de Guanabara, tanto a área de fundeio, que é as embarcações que ficam fundeadas ali, aguardando os insumos para as plataformas de petróleo, quanto o canal de acesso. Todos os navios que chegam no canal de acesso, eles são monitorados. Um navio de grande porte, ele não consegue, às vezes, visualizar uma embarcação pequena. E a nossa equipe, ela faz esse trabalho. Nós temos tido, inclusive, investimentos pró-segurança. Vamos ter lanchas, além da fiscalização que a gente faz hoje para a parte da segurança de navios de container, a gente vai passar a fazer um monitoramento ostensivo presencial. O Porto do Rio de Janeiro, eu vou falar que ele é um porto seguro pela segurança que nós apresentamos, que nós certificamos o Porto do Rio de Janeiro. Então, o Porto do Rio de Janeiro passa a ser um porto mais barato, mais atrativo para o mercado. A gente se sente importante, porque estamos numa área aqui de fronteira, porque quando baixa um navio atraca, que é de bandeira internacional, a gente acaba fazendo esse trabalho de fronteira. Essa segurança para eles que estão vindo e para toda a mercadoria que está partindo e chegando, a gente não tem como não se sentir importante. A zona portuária passou por algumas revitalizações urbanas. No começo do século XX, Pereira Passos, então prefeito da cidade, foi o responsável pelo aterramento de parte da Baía de Guanabara e que possibilitou a abertura de vias na região. Esse período da história está presente na crônica As Pinturas das Ruas, de João do Rio. Eu estava diante de uma grande pintura mural comemorativa. O pintor, naturalmente agitado pelo orgulho que se apossou de todos nós, ao vermos a Avenida Central, resolveu pintá-la, torná-la imorredoura, da Rua do Ouvidor à Prainha. A demolição da perimetral em 2013 foi mais uma etapa dessa intervenção na zona portuária. Foi criado o conceito de Porto Maravilha, que investiu em melhorias para o transporte coletivo, construção de prédios, além da preservação do patrimônio histórico e cultural do local. A Câmara tem participado ativamente de todo esse processo. A nossa zona portuária é muito forte e essa Câmara Municipal sempre deu declaração quanto a isso, agora a nossa presidência, de apoio total na sua logística, nas legislações, até mesmo no seu entorno, no impacto que tem. A Câmara Municipal tem se aproximado do Porto. Uma das medidas foi incluir o dia 20 de julho, ou seja, a data que marca a criação do Porto, no calendário oficial da cidade. Qualquer cidade grande como o Rio de Janeiro tem que ter um porto forte, ativo. A Câmara Municipal ela consegue nos ajudar, ajudar o porto e ajudar a cidade, tendo ações que sejam para fomentar as operações portuárias. O que foi feito aqui ficou maravilhoso aqui na área do Boulevard Olímpico, A gente conseguiu realmente ter uma retomada, inclusive, na segurança, na movimentação aqui no entorno do porto. A gente precisa comungar esforços, para que possamos atingir os objetivos da sociedade enquanto usuário das vias e do porto, para poder receber e escoar a sua carga. Esta imagem é uma marca de um novo início do desenvolvimento da cidade. O Pier Mauá é o maior terminal de cruzeiros da América Latina. Hoje a gente vê vários turistas chegando de navio e já procurando o turismo a pé na região, A Pequena África, os museus da área. Então a gente tem aqui o VLT, que ele consegue conhecer todo o centro histórico do Rio de Janeiro. É a primeira vez que venho ao Rio e mal posso esperar para conhecer a cidade. Eu não sei se vou ter tempo para visitar tudo o que quero, mas vou tentar. É a minha primeira vez também na cidade. Espero visitar vários lugares como Ipanema, Copacabana e todos os lugares possíveis. Tirei muitas fotos do Rio quando o navio estava chegando. São imagens bonitas. Quero conhecer todas as maravilhas do Rio. É a minha primeira vez na cidade. Quero conhecer a cultura, tudo.
essa área pertence ao governo federal. Ilha da Pombeba. Esta é uma das opções para expandir o Porto do Rio. A expectativa é aumentar em 5 vezes as dimensões do terminal. Seria uma área para guardar a carga. A gente está olhando para o mar, mas de forma sustentável, né? A gente está olhando para a Ilha da Pombeba com um potencial crescimento do porto organizado, onde estima-se que a gente consegue quintuplicar a nossa capacidade estática, né? A nossa capacidade de movimentação e de armazenagem de carga. O canal está sendo dragado neste momento para atender aos maiores navios que vão frequentar a costa leste da América do Sul, onde está inserido o Brasil. O Porto do Rio, até o final do ano, vai estar preparado para essa nova geração de navios. Você tem um comércio com a China, com o Japão, com a Coreia. E esses serviços, como eles são mais longos, eles estão mais distantes do Brasil, eles demandam navios maiores. Então essa dragagem é importante para a gente ficar mais competitivo nesse serviço e atrair mais essa carga da Ásia. Áreas de 10 metros de profundidade, 11 metros de profundidade, 9 metros de profundidade passaram a ter 13,5 metros de profundidade. E com isso a gente vai receber embarcações muito maiores, com muito mais carga, o que otimiza, reduz frete. Todo esse avanço vai exigir mais trabalho de um serviço essencial que é conhecido como praticagem. Prático, então, embarcando pelo bordo do mar, 2 metros acima da linha d'água, 15 horas a bordo. No Rio de Janeiro, diariamente existem 20 práticos que estão disponíveis para atender toda a demanda de navios na nossa zona de praticagem. O dia a dia é prezar pela segurança da navegação, principalmente, receber as informações de embarcações que não utilizam prático. Elas têm a livre acesso no porto, entrada e saída sem solicitação de prático. E eles têm a obrigatoriedade de informar as movimentações para a estação de praticagem. E com essas informações a gente repassa para os práticos que estão demandando entrada ou saída da Baía de Guanabara. Funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com operadores bilíngues que atendem os navios a qualquer momento do dia. Vamos conhecer o simulador da zona de praticagem do Rio de Janeiro. Cada navio vai se comportar de uma maneira diferente, dependendo do calado dele, dependendo da estrutura, o vento vai interferir mais ou menos no navio. Aqui eu consigo verificar o ambiente, verificar como o navio se comporta e treinar sem colocar em risco a embarcação. Um navio com prático, ele reduz de 5 a 8,9 vezes a probabilidade de se ter um acidente. O porto é um símbolo de esperança, de futuro para a cidade. Nossos planos para o futuro são fazer as dragagens que são necessárias, né, justamente para a gente poder gradativamente ir melhorando a infraestrutura para os nossos usuários. Já estamos fazendo aqui a repavimentação aqui da nossa área do porto para melhorar o aspecto, né, receber os navios de cruzeiro, que nós já temos aqui no Pier Mauá, por exemplo, o terminal que é um dos mais premiados como terminais de cruzeiro da América do Sul. Nós vamos buscar a garantia sempre que o porto possa se desenvolver cada vez mais. Sinto um orgulho disso, sabe por quê? Porque eu vi o passado, vi o presente, se Deus não me levar, eu vejo o futuro. O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Eu me despeço neste cenário que representa o desenvolvimento econômico. Até a próxima!